Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1180 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, curte, compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e nos avalia também com 5 estrelas no Spotify. Tudo isso fortalece demais esse projeto e é um grande ânimo para continuarmos. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: no exercício de sua autonomia legislativa para disciplinar o regime jurídico dos servidores, um município não pode restringir o período de férias sob o fundamento de que o servidor esteve em licença para tratamento de saúde. Aqui nós tivemos uma legislação impugnada lá do município de São Bernardo do Campo, interior de São Paulo, onde basicamente essa lei previa que, a depender do número de faltas em virtude de licença médica, o servidor teria reduzido o seu direito de férias. Então, por exemplo, se esse servidor público tivesse mais de 30 dias de licença médica no decorrer do ano, ele teria uma redução de férias para 20 dias. Gente, aí vem a pergunta: essa lei é constitucional? Resposta: não. Ou melhor, se trata de uma lei que é anterior à Constituição. Então, aqui não falamos propriamente em inconstitucionalidade, falamos em não recepção. Tá? Nesse caso concreto, lei anterior à Constituição, então foi uma lei não recepcionada, beleza? Por quê? Por violação ao direito constitucional de férias, que é um direito que está previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição, e que é plenamente aplicável aos servidores públicos, por força do artigo 39, parágrafo 3º, também da Constituição Federal. Lá no artigo 39, gente, lembrando, nós temos quais direitos, lá do artigo 7º, são aplicáveis aos servidores públicos, e aí direito de férias está entre eles, né? Graças a Deus. Então, se entendeu que se tratava de uma limitação desproporcional ao direito de férias que equiparava falta e licença médica para esses efeitos de redução do tempo de férias. E, além disso, se utilizou o tema de repercussão geral 221 do STF como fundamento. O que diz esse tema? No exercício da autonomia legislativa, não pode o município, ao disciplinar o regime jurídico de seus servidores, restringir o direito de férias a servidor em licença, de maneira a inviabilizar o gozo de férias anuais previsto no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal de 88. Último ponto, tá? Deem uma olhada no material escrito, que lá eu coloquei uma tabelinha mostrando exatamente quais direitos do artigo 7º são aplicáveis também aos servidores públicos e quais são aplicáveis também aos militares, tá? Porque aí é menos ainda, não é? Militar, são menos direitos ainda aplicados em relação ao servidor público. Então, como é que ficou o destaque? No exercício de sua autonomia legislativa para disciplinar o regime jurídico dos servidores, o município não pode restringir o período de férias sob o fundamento de que o servidor esteve em licença para tratamento de saúde. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido também na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por violar o princípio da assimetria legislativa, norma de Constituição Estadual que possibilita o pagamento de verba indenizatória a parlamentares convocados em sessões legislativas extraordinárias. Gente, aqui é uma simples aplicação do texto da Constituição Federal, tá? Porque, olha só, a Constituição do Estado de São Paulo, com a redação dada pela Emenda Constitucional 21 de 2006,
previa o pagamento de uma parcela indenizatória superior ao subsídio mensal, que seria paga aos deputados estaduais em virtude de alguma convocação extraordinária, para uma sessão extraordinária, né? Só que o que acontece? O artigo 57, parágrafo 7º da Constituição Federal, aqui tratando do âmbito do Congresso Nacional, diz que é vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação. Ou seja, mesmo em virtude de convocação para a sessão legislativa extraordinária, o deputado federal, senador, não vai poder receber nenhum tipo de pagamento de parcela indenizatória. Beleza. E no caso de deputado estadual, isso é aplicável também? Aí, gente, o artigo 25, parágrafo 2º, que trata que já dos deputados estaduais, diz que o artigo 57, parágrafo 7º, é aplicável a eles. E o artigo 57, parágrafo 7º, traz exatamente essa vedação. Então, simples aplicação aqui do texto da Constituição Federal, tá? Além disso, temos, não é, uma violação ao princípio da simetria legislativa. Então, caiu na sua prova, fundamento é esse, princípio da simetria legislativa. Você pode dizer que a violação aqui é expressa ao texto da lei que eu digo da Constituição, tá? Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar o princípio da simetria legislativa, norma de Constituição estadual que possibilita o pagamento de parcela indenizatória a parlamentares convocados para sessões legislativas extraordinárias. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje também foi inserido na Constituição Federal, só da Constituição Federal hoje, e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violar as competências da União para explorar os serviços de energia e para legislar sobre energia e água, bem como infringir a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e organizar serviços de interesse local, norma estadual que estabelece regras para a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica e água por inadimplência do usuário. Beleza, gente. Temos aqui a Lei número 3533 de 2019 do Estado do Tocantins, e ela traz uma proibição de suspensão do fornecimento de energia elétrica e água tratada em prazo inferior a 60 dias após o vencimento da fatura. Então, em tese, aquele consumidor que atrasou por menos de 60 dias não pode ter a sua energia nem a sua água cortada em virtude dessa lei estadual. Trata-se de uma lei constitucional? Gente, não, tá? Não trata-se de uma lei constitucional. Por quê? Porque viola a competência privativa da União para legislar sobre energia e também viola a competência municipal para organizar e legislar os serviços locais de água, tá? Então, em relação à energia, a competência seria da União. Em relação à água, a competência seria do município. E falando agora em relação à energia, nós já podemos ver de cara que a lei municipal disciplina de forma diversa daquilo que está previsto em resolução da ANEEL, né? Então, a resolução 1000 de 2021, por exemplo, ela traz que o corte só pode ocorrer após a notificação prévia e passados no mínimo 15 dias após essa notificação, e também traz que não é possível o corte de energia por vencimento anterior a 90 dias. Então, só pode ser o corte em virtude daquela parcela atual. Parcela anterior vai ter que ser cobrada como dívida comum, aquilo que for anterior a 90 dias. Então, temos aqui uma inconstitucionalidade desses dois dispositivos dessa legislação estadual. Gente, só para vocês não confundirem, tá? Eu trouxe aqui alguns aprofundamentos, muitas decisões do STF em sentido idêntico, não é? Então, por exemplo, na DI
7576 da Paraíba, lá também na ADI 5798 do Tocantins, agora também nessa outra do Tocantins, a 7725, mas eu também trouxe que durante a pandemia o STF entendeu de forma diversa em relação àquelas leis locais que previam hipóteses mais protetivas ao consumidor durante aquele período de calamidade pública decorrente da Covid. Então, aquelas leis muitas vezes foram julgadas leis constitucionais. Então, eu trouxe, por exemplo, aqui a ADI 6588 do Amazonas, trouxe também a ADI 6432 de Roraima, e essas leis traziam parcelamento compulsório e uma impossibilidade de corte, foram julgadas constitucionais. Então, muito cuidado, tá? Se falar em pandemia, aí nós tivemos leis consideradas constitucionais. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional por violar a competência da União para explorar os serviços de energia e para legislar sobre energia e água, bem como infringir a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e organizar os serviços de interesse local, norma estadual que estabelece regras sobre a suspensão do fornecimento dos serviços de energia elétrica e de água por inadimplência do usuário. O próximo julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional a norma da Emenda Constitucional 97 de 2017, que assegura aos partidos políticos autonomia para definir a duração de seus órgãos provisórios, desde que respeitado o prazo máximo de 4 anos e garantida a realização de eleições periódicas para a substituição dos órgãos permanentes, sob pena de suspensão do repasse de recursos dos fundos partidários e eleitoral até a devida regularização. Então, gente, vamos lá. Qual é o dispositivo aqui impugnado? É o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 97 de 2017. Vamos ler esse dispositivo? É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos e estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Essa emenda, gente, ela tem o objetivo de fortalecer a democracia intrapartidária, tá? E como é isso, professor, de democracia intrapartidária? Para que serve isso? Para evitar a perpetuação de estruturas dentro dos partidos políticos que venham a simplesmente objetificar esse partido em nome de interesses próprios. Então, dessa forma, através dessa democracia intrapartidária, é que se permite que haja um fluxo, uma possibilidade de mudança interna dentro do partido, com eleições de pessoas diferentes, de diretórios diferentes, com mudanças de rumo dentro do próprio partido. E aí, por isso, são necessárias as eleições internas. E, diante disso, o STF entendeu que esse dispositivo é constitucional, artigo 17, parágrafo 1º, com redação dada pela Emenda 97 de 2017, mas deu uma interpretação conforme, estabelecendo o quê? Bora lá. Estabeleceu que os órgãos partidários provisórios possuem prazo máximo de vigência de 4 anos, vedada qualquer tipo de prorrogação ou substituição subsequente por outro órgão provisório, ainda que com posição diversa. Estabeleceu também que as comissões provisórias devem ser substituídas por órgãos permanentes com eleições periódicas dentro do prazo máximo de vigência, sob pena de, não fazendo, ficar suspenso pelo partido político o direito de recebimento
aos fundos partidário e eleitoral, e já deixando claro que, havendo regularização posterior, não haverá possibilidade de reaver qualquer valor retroativo, tá? Então, se não houver uma conformação, com o estabelecimento desses órgãos permanentes, com eleições periódicas, dentro do prazo máximo de vigência, fica sem acesso a fundo partidário e fundo eleitoral, até regularizar. Depois que regularizado, ali para frente começar a receber sem nenhum retroativo, beleza? E o terceiro ponto, modulação de efeitos dessa decisão. Então, essa decisão, ela vai produzir efeitos a partir da data da ata de publicação do julgamento, beleza? Então, são esses pontos, né? Em síntese, o objetivo é substituir esses órgãos provisórios por órgãos permanentes em que haja uma eleição de forma periódica. E a sanção por não fazê-lo é exatamente o não acesso aos fundos partidário e eleitoral. Beleza, gente? Então, como é que ficou aqui o destaque desse julgado? É constitucional a norma da Emenda Constitucional 97 de 2017, que assegura aos partidos políticos autonomia para definir a duração de seus órgãos provisórios, desde que respeitado o prazo máximo de 4 anos e garantida a realização de eleições periódicas para a substituição dos órgãos permanentes, sob pena de suspensão do repasse de recursos dos fundos partidário e eleitoral até a devida regularização. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Lei de Drogas, e é uma tese que eu diria que é bem importante, tem cara de prova, tá? Essa tese, ela ficou da seguinte forma: é constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que não tem natureza hedionda. Então, o mote aqui, não é, desse julgado é o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, que diz que a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, basicamente, tráfico ilícito de entorpecente, dentre outros, é crime inafiançável, insuscetível de graça e anistia. Quais são os outros crimes? Bora lá. São os 3 T's: tortura, tráfico e terrorismo, mais os crimes hediondos. Beleza? 3 T's mais hediondos. Beleza. Qual é a dúvida? Professor, e o artigo 33, parágrafo 4º, que traz o tráfico privilegiado? Ele também é insuscetível de graça e anistia? Resposta: não. O tráfico privilegiado, que é aquele que é praticado por agente primário com bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização criminosa, não é um crime hediondo. E dessa ratio decidendi, de considerar que é um crime bem menos grave do que o crime de tráfico de drogas propriamente dito, quando ele se torna um tráfico privilegiado, é que também se considera que é um crime que pode sim ser indutável. Então, qual foi a linha argumentativa que o STF seguiu aqui? Foi uma interpretação sistemática da Constituição Federal e também uma análise de proporcionalidade, partindo dos mesmos pressupostos pelos quais já há uma jurisprudência ampla, dominante, pacífica, enfim, o termo que você quiser utilizar, no sentido de que não há natureza hedionda no crime de tráfico privilegiado. E agora temos tese de repercussão geral dizendo as duas coisas, cabe indulto e não tem natureza hedionda. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda. Antes de seguir em frente, gente, eu vou logo fazer aquele jabá muito rápido, eu prometo. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei. Nosso clube de membros te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado
e organizado de lei seca e jurisprudência, com acesso a materiais que são semanalmente atualizados e há diversos planos de leitura focados inclusive em editais já publicados, em editais específicos. Então vem fazer parte, que eu te aguardo e com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Aproveita também, vem conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imagina e vai ser um baita diferencial também nos teus estudos. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por invadir a competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais e por violar o princípio da separação dos poderes e autonomia do DF, dispositivo de lei orgânica do DF que proíbe a concessão, no último ano de cada legislatura, de isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais envolvendo matéria tributária e previdenciária. Então, o dispositivo impugnado aqui é o artigo 131, inciso 2 da Lei Orgânica do Distrito Federal, tanto na redação antiga quanto na redação mais moderna de 2022, que foi dada pela emenda 38. E esses dispositivos, eles trazem a vedação à concessão de benefícios fiscais, benefícios tributários, previdenciários, etc., no último ano da legislatura. Gente, é constitucional essa previsão? Resposta: não é, tá? Por que não é? Quais são os fundamentos centrais dessa decisão? Nós temos uma violação da competência da União privativa, tá? Para legislar sobre norma geral de direito tributário. E no caso concreto, não há hipótese que autorize a atuação supletiva do DF, tá? Porque aqui nós temos realmente uma competência legislativa que foi exercida de forma plena pela União. Além disso, o ato da lei orgânica do DF interviu indevidamente na competência tributária legítima do Poder Executivo local. Houve uma violação de iniciativa privativa que seria desse chefe do Poder Executivo, governador, né, no caso, para tratar de matéria previdenciária, e também há aqui uma violação da autonomia do DF e da separação dos poderes. Então, um resumo rápido só para a gente recapitular quais foram os problemas aqui. Bora lá. Competência privativa da União para legislar sobre matéria tributária. Não havia espaço para suplementar com legislação local, porque realmente não havia lacuna na legislação federal. E nós temos aqui também um vício de iniciativa, né? Seria do governador do estado essa iniciativa para esse tipo de matéria. E por último se fala numa preservação da autonomia e da separação dos poderes, já que isso interfere indevidamente na competência tributária legítima do governador do estado. E, gente, o STF também deixou claro que a nova redação, apesar de ter feito algumas modificações, ela não mudou essencialmente o teor da norma, então continua sendo inconstitucional também, tá? Então, tanto se declarou inconstitucional a redação antiga do texto, quanto a redação atual por todos esses fundamentos que eu já trouxe e repeti, beleza? Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional dispositivo da Lei Orgânica do DF que proíbe a concessão, no último ano de cada legislatura, de isenções, anistias, remissões, benefícios e incentivos fiscais, envolvendo matéria tributária e previdenciária. Quais são os fundamentos? Invasão da competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais e por violar o princípio da separação dos poderes e a autonomia do DF. Seguindo em frente, próximo julgado foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o princípio da reserva legal e a exclusividade das leis tributárias, norma estadual que permite ao governador autorizar mediante decreto a realização de compensação ou transação, conceder anistia, remissão, parcelamento de débitos fiscais, moratória e ampliação do prazo de recolhimento de tributos. Beleza, gente. O fundamento desse julgado passa necessariamente pelo artigo 150 da Constituição.
Por quê? Porque lá está previsto o princípio da legalidade tributária. Então, tanto nós temos o artigo 150, inciso 1, que traz propriamente esse princípio da forma que é mais intuitiva para a gente, não é? Que é vedado exigir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. E aqui é lei, não é? Lei é lei. Claro, existe tributo que pode ser aumentado por meio de decreto, existe. Especialmente alguns tributos que têm uma finalidade extrafiscal mais latente, como imposto de importação, imposto de exportação, IPI e IOF, não é? Beleza. Mas esquece isso por enquanto, foi só um pequeno aprofundamento. Bora lá. O parágrafo 6º do 150 também traz aqui uma aplicação do princípio da legalidade, mas já de uma forma um pouco diferente, olha só. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, seja ela federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11, a linha da Constituição Federal. Beleza, gente. Então, nós temos também que para isenção, que para anistia, para redução de base de cálculo, tudo isso também precisa de lei específica. E olha só, é uma lei específica que regule exclusivamente essas matérias, não é? Por que isso? Gente, por uma série de motivos. Mas basta você pensar que abrir mão de receita é algo muito sério, né? Então, você concede uma isenção, por exemplo, um benefício fiscal, isso é algo muito sério. Então, quais são os fundamentos centrais da inconstitucionalidade dessa norma que permitia o benefício fiscal simplesmente por meio de decreto? Bora lá. Nós temos primeiro a legalidade tributária, né? Isso daí nós já conversamos, artigo 150, parágrafo 6º. Segundo ponto, nós temos as exigências fiscais da Lei Complementar 101. Então, tem que ter uma estimativa de impacto orçamentário, tem que ter uma compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e tem que ter medida de compensação pela renúncia de receita. Então, tudo isso precisa estar presente, não é? E simplesmente deixando a bola para o governador do estado conceder esse benefício tributário sem critérios claros, acaba, não é, de fato, trazendo um grande prejuízo, na medida em que tudo isso se torna muito mais difícil de exigir. Então, é inconstitucional, não é, essa possibilidade de conceder benefício fiscal através de decreto. Gente, nós tivemos uma modulação de efeitos, tá? Então, permanecem válidos os benefícios concedidos até a publicação da ata de julgamento, salvo se houver alguma nulidade não convalidada pelo prazo prescricional. Mas, via de regra, é daqui para frente, beleza? Convalida-se aqueles benefícios que já foram concedidos. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional, norma estadual que permite ao governador autorizar, mediante decreto, a realização de compensação ou transação, conceder anistia, remissão, parcelamento de débitos fiscais, moratória e ampliação de prazo de recolhimento de tributos. Qual foi o fundamento central? Violação do princípio da reserva legal e da exclusividade de leis tributárias, artigo 150, inciso 1 e parágrafo 6º da Constituição Federal. Gente, a palavra da sorte de hoje é relógio. Então, se você está me ouvindo, se eu não estou conversando sozinho até agora, escreve aí relógio para eu saber. E eu vou encerrar por aqui essa parte 1, porque já estamos chegando em meia hora. E para a parte 2 vai ficar só o último julgado do dia, acredita? Mas vamos lá para a parte 2, que eu vou comentar ele e finalizamos.